E aí, meu nome é Matheus Reis, eu sou membro do ramo I3 UFC e eu vim dar uma aula sobre variáveis, certo? Sobre o que são, vou ter que falar um pouco sobre entradas e saídas, porque é muito importante falar sobre entradas e saídas. Falar sobre os tipos de variáveis e dar um exemplo prático, mais ou menos, para vocês terem uma ideia como funciona, certo? Um adendo que eu gostaria de dar, antes de continuar o vídeo, é que é importante, certo, ter assistido a primeira aula sobre algumas noções base, certo? Sobre algoritmo, memória, processamento, sequência estruturada, certo? São importantes, são conteúdos muito importantes, e a gente vai falar um pouco sobre memória aqui. Por quê? Porque quando você fala de variável, você está falando de esquematizar como eu vou salvar algum dado dentro do meu código, certo? Como assim? Por padrão, variáveis, elas têm nome, variáveis, elas têm tipo, e variáveis, elas têm valor, certo? Cada código vai ter uma maneira de você declarar, dizer como você quer salvar isso na sua memória, certo? Do seu computador, ok? Então eu não vou entrar nesse mérito. No entanto, o código, a variável, ela vai servir para você salvar um valor no seu computador, certo? Como assim? Por exemplo, eu tenho um código que eu quero salvar um valor de um certo número, ok? Esse número eu tenho que salvar e diferenciar ele dos demais. Eu vou colocar um nome nele, certo? O tipo dele, um número. E o valor eu vou escolher, ok? Agora, bora para os tipos de dado. Os dados, eu posso separar eles de duas formas, certo? Os tipos de dado. Vai ter os dados que eles vão ser mais convencionais para a área da programação. E vão ter uns que vão ser mais pro convencional do cotidiano, certo? Falando um pouco mais sobre cotidiano, ok? Cotidiano. A gente vai ter os números, certo? Que podem ser inteiros, ok? Por exemplo, 1, o 2, o 3, o -1, o -2 e o -3, ok? E assim por diante. São números sem casas decimais. Agora me diz outro tipo de número. Decimais, ok? Decimais que costumam ser float, certo? Na maioria das linguagens de programação costumam ser float, ok? Um int, ele costuma ser em inglês também assim, int, por isso que eu não coloquei aqui do lado. Mas o float, eles são os números decimais, certo? 0.1. Lembrando que o ponto é porque na linguagem de programação, na programação, usa o ponto como se fosse uma vírgula, certo? O 0.2, o menos 0.3, certo? Menos 0.4 e assim por diante, ok? Agora tem a parte dos caracteres, por exemplo, né? Caracteres que na linguagem de programação costumam se chamar char, ok? Os caracteres, eles podem ser o A, eles podem ser um número também, 0, o 9, ele pode ser o ponto, ele pode ser a hashtag, ele pode ser o sinal de menos, ele pode ser o sinal de mais, e assim por diante, o A maiúsculo, o B maiúsculo, certo? Pode ser o arroba, e assim por diante, ok? Caractere é uma palavra, uma letra, um símbolo, um número, ok? Só uma entrada, por exemplo, do seu teclado, entendeu? Por exemplo, quando você clica em uma tecla é um caractere. O teu computador entende como um caractere, entendeu? No caso aqui, outro tipo de estrutura de dado, outro tipo de dado que a gente tem, string, ok? Que são as palavras, certo? Por exemplo, meu nome, Matheus. Matheus é um tipo de string, ok? É um tipo de palavra. O string é basicamente uma série de caracteres. Por exemplo, hashtag I3E, número 1. Isso é um tipo de string. Você vê aqui que tem símbolo, você vê aqui que tem letra, você vê aqui que tem outro símbolo, número, ok? E assim por diante. Agora, bora para algumas que não são tão convencionais para o nosso cotidiano, que é o caso do de programação, certo? No caso de programação, a gente tem dois tipos que não são muito convencionais. O bool, que são os números booleanos, certo? Que eles podem ser ou falso ou verdadeiro. No caso, os números falsos e verdadeiros, as variáveis falsas e verdadeiras, elas vão ser muito úteis para lógicas dentro do seu código. Por exemplo, eu quero que isso seja, eu quero que meu código faça isso quando isso for falso, ou quando isso for verdadeiro, ok? O bool vai servir para isso, certo? Isso é um tipo de dado que teu código vai ler, certo? Outro tipo de dado é o hex, né? De hexadecimal. Ele vai ser usado, por exemplo, para códigos de cor. No caso da minha caneta aqui que eu estou usando, o código de cor dele é 00629B. É o caso desse azulzinho aqui, ok? Outra maneira também, o hex
pra quem assistiu o nosso primeiro vídeo, a gente sabe que tem um conceito muito importante que é o de memória. E pra quem assistiu, viu também que a memória ela tem que ser guardada em um endereço. E, por sua vez, esse endereço ele é salvo em hexadecimal, ou seja, quando eu quero acessar a minha variável, por exemplo, ela vai estar dentro da minha memória e para o meu código acessar, ela vai ter um endereço, ok? E esse endereço vai ser um número hexadecimal aqui que eu vou chutar 00629, imitando um pouco ali, né? F, E, B, enfim, vai ser um número hexadecimal, certo? Isso aqui você nem sempre vai usar, mas eu acho importante citar porque os números hexadecimais são muito importantes quando você vai tratar de memória e tudo, então eu quis citar, certo? Mas esses aqui são mais convencionais, os mais convencionais são o booleano, os números os dados de string, os caracteres, são muito mais convencionais, o float, né, que são os números decimais, e os inteiros, ok? Agora, bora pra entrada e saída. A entrada e saída não é nada muito complicado, é até bem fácil de explicar, mas é um conceito muito importante que às vezes as pessoas não entendem, que basicamente é o que o seu código recebe e o que ele dá. Bora dizer que o nosso código está sendo representado por isso aqui, ok? Tipo um menor, um contrabarra maior que, certo? Bora dizer que isso aqui é o nosso código, só esquematizando. E as entradas vão ser basicamente o que é que a gente vai jogar aqui dentro do nosso código. Isso pode ser um número, isso pode ser, por exemplo, uma tecla que a gente apertou no nosso teclado, isso pode ser o clique do nosso mouse, isso pode ser até dados que tenham dentro de um arquivo, ok? Mas entrada é tudo aquilo que vai entrar no nosso código, certo? E saída é tudo aquilo que o nosso código vai dar. A saída pode ser uma ação que você quer que seu código faça, pode ser outro arquivo, pode ser outro número, pode ser uma série de caracteres, pode ser muita coisa, ok? Mas entrada eu quero que você entenda como aquilo que vai entrar no seu código e saída e aquilo que vai sair do seu código, certo? Pronto. Dito isso, a gente vai fazer uma aplicação, certo? No caso, como é muito difícil eu dar uma aplicação sem estar usando uma linguagem específica, eu vou querer mais abstrair um pouco do que a gente aprendeu aqui, certo? Lembrando, as variáveis, elas servem para a gente ter um diálogo com o nosso código de que espaço da memória a gente está falando. Como assim? No começo do nosso código, eu posso dizer que eu quero guardar uma variável 1, certo? Esse é o nome da minha variável. Se eu quiser começar aqui ela como 10, eu posso. Então aqui eu vou colocar a variável 1, ela recebe 10 e eu não vou falar muito sobre o tipo, certo? Porque nem toda programação, nem toda linguagem de programação, você precisa iniciar com um tipo, ok? Mas eu quero que entenda que toda variável tem um tipo, ok? Tem um nome e tem um valor, certo? No caso aqui, essa minha variável 1, ela tem um valor de 10 e eu quero que ela seja inteira, então eu vou colocar aqui que ela é uma inteira, certo? Mas isso aqui é no meu caso, eu quero que ela seja inteira. E a minha variável 2, não necessariamente eu preciso começar ela com valor, certo? Se eu quiser só salvá-la aqui, sem iniciar com nenhum valor, eu posso só salvar. Por quê? O que é que eu estou dizendo pro meu código? Existe uma variável 2. Eu posso até que não colocar um valor agora, mas ali o meu código vai entender, certo? Tem uma variável 2. Toda vez que ele digitar variável 2, ele está falando desse espaço de memória, ok? Ou seja, eu posso começar no meu código falando sobre a variável 2 e logo em seguida, na frente do meu código, eu dizer que a minha variável 2 vai receber uma entrada, ok? Vai receber uma entrada. Essa entrada, como a gente comentou antes, pode ser um arquivo, essa entrada pode ser um número, essa entrada pode ser um caractere, certo? Você que vai digitar isso, ok? E a minha saída, por exemplo, eu digitei aqui no meu tecladinho, digitei aqui o número 45, certo? Ou seja, a minha variável 2, que antes não tinha nada, porque eu só salvei um lugar aleatório, certo? Da minha memória, agora ela vai receber a entrada, que é 45, porque foi o que eu digitei no meu teclado, entendeu? Agora, a saída pode ser o que eu quiser. Se eu quiser que a minha saída seja a variável 2, certo? No caso, a variável 2, a gente disse que era 45. Então, a nossa saída vai ser 45. Se eu quiser que minha saída seja a variável 1. A variável 1, logo de início, eu disse que ela é 10. Então, se a minha saída for a variável 1, a minha saída vai ser 10. Entendeu? Resumindo, resumo da ópera, ok? O que é uma variável? É uma maneira de você dialogar com o seu código que você quer salvar algum dado, ok? Quais são os tipos de variável? Elas podem ser números inteiros, elas podem ser números decimais, elas podem ser caracteres, elas podem ser palavras que não passam de uma ordem de caracteres, ok? Elas podem ser booleanas, que é falso ou verdadeiro, mais na frente a gente pode trabalhar sobre, se vocês pedirem. E elas podem ser hexadecimais, que é o caso dos códigos de cor, que é mais comumente usado em hexadecimal, certo? Também tem o lance do endereço de memória, que a gente chegou a comentar, ok?
Entradas e saídas é o que seu código recebe e o que ele dá, certo? Se você gostou do vídeo, considere seguir a gente e dar seu like, ok? Se você tem alguma dúvida, pode comentar aqui no YouTube, que eu vou estar respondendo de um por um, certo? Eu vou ter esse cuidado. E a gente sempre vai estar lançando Tira Dúvidas lá no nosso Instagram, então considere seguir a gente lá, certo? Muito grato pela atenção e tamo junto.